E aí, tudo bem? Boas-vindas a mais uma análise aqui no The Foundry, da Ford Cowlish. Bom, se você acompanhou a nossa lição anterior, o Capstone Kickoff, a gente falou bastante sobre estruturas gerais de planejamento, né? Mas hoje a gente vai pegar toda aquela teoria abstrata e transformar num negócio totalmente tangível. Vamos montar um plano de pré-implantação que seja de fato específico para o seu projeto. Sabe, pensa que antes a gente estava só olhando a planta do terreno. Agora a gente vai colocar o capacete, descer para a obra e cravar exatamente onde cada parafuso vai entrar, antes mesmo de pensar em mandar esse código para a produção. Beleza, vamos direto ao ponto. Nossa agenda hoje está bem objetiva. A gente começa falando do caos que é não ter planejamento, depois vamos para o tripé do projeto, vemos os critérios na prática usando o marketplace de NFT como exemplo, discutimos a diferença entre humanos e máquinas e fechamos com automação. Parte 1. O caos sem planejamento. Olha, quem já passou por um dia de lançamento de um software grande sabe muito bem do que eu estou falando. Aquele pânico no dia do deploy, o suor frio na sala de servidores, é aterrorizante. E na boa, isso acontece porque a galera confia demais num otimismo cego e de menos num checklist rigoroso. É que nem nessa ideia super simples. Quem deixou a porta da geladeira aberta? Se você mora com outras pessoas e a regra invisível for alguém vai fechar? Adivinha só, a porta vai ficar escancarada e a comida vai estragar. Na engenharia é a mesma coisa. Uma tarefa sem um responsável claro é a nossa porta de geladeira. A equipe vê o problema, dá de ombros e torce para alguém resolver. E cá entre nós, esperança definitivamente não é uma estratégia sustentável para colocar código no ar. Parte 2. O tripé do projeto. Vamos construir nossa base. Então, para acabar com esse caos do dia do lançamento, a gente precisa de uma fundação sólida, apoiada em 3 engrenagens principais. A primeiríssima delas é o proprietário, ou o owner. E quando eu digo proprietário, eu estou falando de colocar um nome de verdade ou um cargo muito bem definido ali, tipo revisor de segurança. E tem que ter um plano B, tá? Um contato reserva sempre. A responsabilidade dessa pessoa não acaba quando ela clica em aprovar. Ela é dona daquilo até que tudo dê certo na produção ou até que a equipe precise fazer uma reversão, um rollback estratégico. Basicamente, é assim que a gente garante que alguém sempre vai fechar a porta da geladeira. A nossa segunda engrenagem é o checkpoint. Pensa nele como se fosse aquele portão super restrito do raio-x no aeroporto. Nada passa sem ser escaneado. Um checkpoint bom de verdade é pequeno, focado e, o mais importante, é testável. Ele pode ser um código rodando automático na sua esteira de CI/CD em questão de segundos, ou um passo manual super rigoroso, tipo exigir a assinatura criptográfica da equipe de auditoria para liberar a passagem. E fechando o nosso tripé, temos os critérios de aceitação. Aqui é aquele exato momento onde a poesia acaba e a matemática entra em cena. Nada de escrever coisas subjetivas como vamos monitorar a velocidade para não ficar lento. Não, a gente precisa de regras inflexíveis. Por exemplo, o percentil 99 da latência de requisição tem que ser estritamente menor que 200 milissegundos. É sim ou não, passa ou falha. Zero espaço para achismo ou interpretação. Seção 3. Critérios de aceitação na prática. O que eu acho mais legal de ver é quando essas 3 engrenagens começam a engatar no mundo real. Dá uma olhada nessa estrutura de planejamento. Ela é literalmente o coração da operação. Olha a linha de compilação. O dono é o time de engenharia de build. O checkpoint é o próprio artefato de CI, e a régua, o critério exato, é que o checksum bata perfeitamente. Se a gente pular para a linha de compatibilidade, quem cuida das integrações precisa disparar um teste rigoroso no ambiente de réplica e o critério é brutal, 95% de sucesso no mínimo. E a segurança? O revisor deixa a assinatura digital dele lá, atestando 0 vulnerabilidades críticas. Isso sim é excelência em engenharia sendo documentada. Mas, claro, a gente tem que ser muito pragmático. Na vida real, os checkpoints inevitavelmente falham. E um blueprint bem desenhado não pode documentar só o caminho feliz num dia ensolarado. Ele tem que ter rotas de fuga. Se um teste de integração quebrar, qual é o primeiro passo para fazer um diagnóstico rápido? Qual é o botão de emergência para mitigar o problema agora mesmo? E o mais crucial, qual é o limite exato? Aquele ponto sem volta onde a gente simplesmente aborta a missão e força o rollback. Ter essas respostas engatiladas é o que transforma um simples checklist num verdadeiro manual tático de sobrevivência. Parte 4. Cenário prático. Como isso fica no Marketplace NFT? Para materializar de vez essas ideias, vamos jogar tudo isso num cenário nativo da Web3. Imagina que a gente está lançando um marketplace de NFTs integrado à Solana. O nosso dia de deploy se resume num crivo de 4 passos implacáveis. Passo 1. Garantir que o artefato de CI está pronto e conferir o hash, atestando a imutabilidade.
Passo 2. Os scripts levantam o ambiente efêmero da Solana na nuvem para a simulação, e isso tem um limite máximo de 10 minutos. Passo 3. Rodar o script oficial de implantação sem soltar nenhum alerta de erro no terminal. E por último, passo 4, a gente aciona um teste ponta a ponta simulando a jornada de compra do usuário. Aqui a gente exige 100% de sucesso em 3 tentativas seguidas. Se lá no passo 2 a coisa der errado, os alertas já chamam a equipe na hora para inspecionar as chaves e a gente reverte tudo antes do caos se instaurar. Seção 5. Máquinas contra humanos. Sabe de uma coisa incrivelmente poderosa sobre planejar lançamentos em larga escala? É que sua estratégia não pode falar um idioma só. O seu plano precisa ser bilíngue em sua essência. O grande ponto aqui é entender que, de um lado, você tem a camada legível por máquina, que são os jobs de CI e os scripts. O computador garante a repetição perfeita. Ele não fica ansioso e nunca vai pular o passo número 2. Mas, do outro lado, você tem que ter a versão legível por humanos. Uma página bem limpa, direto ao ponto. Porque, olha só, o servidor até obedece ordens cegas, mas é a galera de plantão lá pelas 3 da manhã que precisa de contexto para entender por que aquele painel está piscando vermelho e quem deve ser chamado correndo. Os dois mundos precisam estar sincronizados. E para nossa última sessão, automação e próximos passos. É exatamente essa mistura técnica entre a precisão de uma máquina e contexto humano que a gente valoriza e ensina tanto aqui na Fort College. O design da sua arquitetura tem que prevenir ao máximo o erro humano. Dá para criar, por exemplo, um scriptzinho simples em Python, rodando ali nos bastidores para auditar o seu próprio planejamento. Ele pega o seu checklist em YAML e checa se os campos obrigatórios estão lá: item, owner, checkpoint e o acceptance criteria. Se alguém tentar aprovar uma etapa e deixar a função do dono vazia, ou esquecer da métrica de sucesso, o script simplesmente bloqueia o processo e lança um alerta na tela antes mesmo da bagunça começar a tomar forma. Simples e genial. Para a gente encerrar essa análise de hoje, eu quero deixar uma provocação para você pensar. Hoje, os portões e critérios de verificação do seu projeto têm um nível de precisão milimétrico a ponto de permitirem que as próprias máquinas entendam um problema e tentem corrigir sozinhas numa madrugada de urgência? Pensa bem nisso, porque se a regra for vaga e cheia de ambiguidade, o robô vai falhar e não vai fazer nada por você. A minha dica é: teste tudo, garanta o rastro de cada etapa e não deixe espaço para sorte. E olha, para continuar mergulhando nessas técnicas de arquitetura inteligente e inovação do mundo Web3, não deixa de acessar o nosso site, Forge College. Valeu demais pela companhia focada de hoje, ajustem os scripts de vocês sem dó e a gente se vê na próxima.